Depois de muitos meses prometendo, eu venho hoje finalmente cumprir minha palavra de abrir novas vagas para a comunidade fechada do canal. Infelizmente, o que viemos alertando na comunidade desde o seu princípio há anos atrás tem se concretizado diante de nossos olhos e aparentemente todo o resto vai se cumprir também. Estamos vivendo a era das revelações e muito do que permaneceu escondido da humanidade por séculos está vindo à tona agora, de uma só vez, e virá muito mais ainda. Mas nem todos terão a capacidade de entender, pois de fato não se importam e nem nunca se esforçaram minimamente para compreender para onde suas vidas estão sendo encaminhadas. O povo perece por falta de conhecimento, pois dá mais valor a banalidades. Mas, quando o preço chegar, será caro demais. Enquanto a janela ainda estiver aberta, continuaremos falando, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. Entretanto, eu temo que, a considerar os fatos que estamos todos presenciando, talvez esta possa ser a última oportunidade de você ingressar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Alguns podem achar um exagero, mas você deve estar vendo na tela os comentários de várias pessoas que já entraram na comunidade, expressando que o que eu estou afirmando aqui em áudio é até modesto diante do que se encontrará lá. Eu até peço para quem já está na comunidade fechada que testemunhe em comentários aqui neste vídeo o que as pessoas encontrarão lá dentro. E para os poucos que suspenderam o acesso à comunidade fechada, talvez o único momento de retornar seja este. Se você quiser ingressar na comunidade exclusiva fechada, o link para inscrição está na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque. Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns símbolos para que vocês entendam a linguagem que é utilizada nos shows, nas apresentações, e este é o tipo de vídeo que não ficará aqui por muito tempo, pessoal, talvez algumas horas, talvez alguns dias, não sei, mas em algum momento fatalmente ele será retirado aqui do canal e vocês já vão entender por quê. Nós não vamos analisar todos os detalhes, todos os símbolos, porque senão nós ficaremos aqui muito tempo, mas vou talvez citar alguns dos símbolos que são colocados aí em segunda posição e concentrar e analisar aquilo que está colocado como destaque de simbolismo. Então nós vemos aí símbolos de segunda grandeza, como por exemplo a pirâmide, os triângulos aqui embaixo, as cores, a cor revolucionária do azul, do vermelho e do púrpura, lembrando sempre do púrpura e escarlate, que o púrpura é a cor da elite, a escarlate é a cor do povo revolucionário e o azul é a cor do pântano, a cor do centro, todos os três instrumentos de revolução, evidentemente. E aqui a ideia do deus de neon, de uma certa maneira, com uma projeção holográfica. Mas a imagem central, o símbolo central que nós temos que analisar aqui é esse rosto fracionado. Para quem está na comunidade fechada, nós falamos durante toda a comunidade fechada de uma maneira a citar constantemente o que significa essa personalidade fracionada, embora que a gente tenha focado com uma explicação mais densa, mais ao final da terceira temporada, a respeito do que seria o MK Ultra. MK Ultra, muitas pessoas talvez já ouviram falar, acham que é algo que não existe, mas isso é um fato, isso aconteceu como algo, inclusive, oficial, né? Mas muitas pessoas não têm o mínimo conhecimento disso. Nós vamos dar uma pequena pincelada para que vocês entendam. Quando um rosto aparece aqui, nós estamos falando de personalidade fracionada. Por que fracionada? Porque ela foi rompida através de trauma. Geralmente, esse trauma, como nós aprendemos em várias séries de televisão, são feitas a partir da primeira infância. Então, através do trauma, você fraciona a personalidade das pessoas e nas próximas fotos eu vou explicar como funciona, então, depois de fracionar. Aqui dentro nós temos uma espécie de tigresa, um tigre, né, correndo dentro da cabeça dela, porque cada um dos agentes MK Ultra é programado com um tipo de persona. Esta aqui foi programada com a persona Beta Keating, ou seja,
gatinha sexual. É para esse fim que ela é utilizada, para conduzir as massas para um comportamento sexualizado. Note que o único local onde aparece o verde de Osíris é dentro da mente fracionada dela. Bom, dada essa pequena introdução, vamos para a próxima imagem. Essa imagem não é muito diferente. Nós vemos aqui mais uma vez a cabeça, o rosto fracionado. Falando da mente, vemos aqui um triângulo, vemos as cores púrpura, azul, vermelho na letra aqui, mas o interessante aqui é que além da cabeça estar rompida, ela está com uma série de símbolos e de letras sendo introduzidas como uma série de informações dentro da mente dela. Esse é o símbolo principal a ser analisado. Nós temos símbolos secundários que, embora estejam no primeiro plano aqui nessa tela, não chamam tanta atenção, evidentemente, como a imagem da mente fracionada, do cérebro, da cabeça fracionada. Os coelhos, aqui eu já falei de que, na verdade, o coelho branco é uma coelha branca. O olho, né? Nós vemos aqui o olho aparecendo, o olho de Horus, uma vez só aqui, outra vez aqui. Não vemos os dois olhos ao mesmo tempo. E, enfim, a informação sendo introduzida na mente dela. Vamos à próxima imagem, que vai falar de algo semelhante, que também é a mente fracionada por trauma. Só que este trauma, especificamente, aqui está tratando de, veja só, trauma por eletrochoque. Vemos aqui um raio rompendo a personalidade dela, né, através da programação MK Ultra. Aí nós vemos os mesmos tipos de símbolos, de cores, né, o azul, púrpura, o vermelho. Ela aqui com os coelhos desenhados. O coelho também é programação beta-kitting, porque o coelho está ligado à sexualização também. Por isso, nós vemos aí as coelhinhas, né? Por que coelhinhas? Porque está ligada à ideia de sexo, já que coelho reproduz, né? Para a reprodução é preciso, evidentemente, a cópula. Então, isso aqui traz a ideia de sexualização. O símbolo do tubarão, eu não vou explicar aqui, eu tenho de explicar ele ainda na comunidade fechada, fiquei de fazer isso e ainda não fiz. Mas são tantos os assuntos que nós temos que trazer que alguns vão ficando, mas uma hora a gente chega lá. Bom, vamos adiante. Aqui não é nada diferente, as mesmas coisas, com destaque maior aqui a cor vermelha, em segundo lugar azul e um pouco de púrpura. Aqui nós estamos falando do cantor Mahmoud, que é representante, se não me engano, da Itália. Ele tem aqui as cores dourada e vermelha na roupa, e ele também está com a personalidade sendo representada de forma fracionada, ou seja, é um instrumento de manipulação das massas. Ele também sendo representado aqui como manipulado. Veja que até mesmo as pálpebras dele estão pintadas de vermelho, ou seja, ele está dentro de uma programação, os lábios, tudo. Isso é o que a interpretação da imagem, né, pessoal? Claro que é baseado meramente em especulação e opinião. E novamente aqui uma outra imagem, essa aqui faz um ponto de virada. Lembrando que isso aqui tudo fez parte de apresentações no show do Eurovision 2019. Aqui nós temos o que? Nós temos um homem, que é um representante do Azerbaijão, né? E ele está aqui mostrando um tema transhumanista. Veja que ele é um homem, e o homem, eu já expliquei para vocês, é o triângulo para cima, ele é o falo. E quando o triângulo está para baixo, ele representa a mulher. Então aqui nós temos a junção da mulher, a taça, o cálice, o graal, junto com o falo, que é o obelisco para cima. Então, Osíris e Ísis, ou, mais do que isso, Adão e Eva retornando ao Day One, através do transhumanismo. O transhumanismo quer retornar, essa linguagem que eu estou lendo aqui, o homem ao dia 1, ou seja, antes da separação de Adão e Eva, quando se tira Eva de dentro do homem, através da retirada da costela, e se separam, os dois se tornam, aliás, o um se tornam dois, né? E aí tem a ver com a história da árvore da vida, mas nós não vamos adentrar a isso. Então aqui é isso, é o símbolo da transhumanização, o masculino e o feminino sendo juntados novamente.
Aqui nós vemos uma apresentação, a performance da cantora israelense Netta Barzilai, né, que foi vencedora do Eurovision na época. Aqui nós vemos claramente o segredo 88, a dicotomia do preto e do branco, não só no solo xadrez, mas em todo o cenário. Veja, preto, branco, as roupas preto e branco. Vocês lembram que quando as pessoas estão vestidas de preto e de branco, elas fazem parte do Blue Pill, né? São o pântano, são o centro. Algumas linguagens aí a gente tem de ir utilizando, imaginando que ou vocês vão pesquisar ou vocês estão na comunidade fechada para entender. E aí aqui nós vemos Horus, que já é o resultado final desta transhumanização, que é o retorno ao Day One, ou seja, a junção de Adão e Eva novamente. Aqui nós vemos então Horus, que é essa junção, o filho deste século, né? Aqui nós vemos que é o cantor que faz uma apresentação embaixo dessa cabeça aqui. Veja só este símbolo aqui, mais uma vez o preto e branco com o dourado, porque o amarelo é a representação do filho, de Horus no caso, né? Então é o deus Sol, como símbolo máximo. E aí nós vemos aí o preto, aliás, o branco das toalhas, o preto novamente das roupas, as mulheres com preto, mas com um véu branco, os homens com terno preto e camisa branca, lenço branco. É o centro, é o pântano, é a dicotomia do preto e do branco dentro da manipulação da mentalidade revolucionária. Vamos adiante. Aqui é a mesma coisa. Veja que aqui é a cantora transgênero israelense Dana International, no caso, que teria se apresentado mais ao final do Eurovision, né? Aqui nós vemos novamente o roxo, que é o púrpura, sempre ganhando destaque a cor da elite, né? Aqui o representante da França, Bilal Hassani, que estaria usando aqui uma roupa mais feminina, porém agora na cor branca. Nós vemos aí que o xadrez muda de cor, mas aqui embaixo ele está preto e branco. Lá apenas foi um efeito de luzes. A próxima foto, drag queen Conchita Wurst, não sei como se pronuncia, que teria sido vencedora do Eurovision 2014 e então se apresentou como na final do Eurovision 2019. E nós vemos destaques para a cor dourada e preta. Dourado, mais uma vez, Horus, né? E voltando aqui, deixe-me ver, aqui nós vemos mais uma vez o olho separado aqui e o olho separado aqui, como nós estamos falando de Horus, né? E aí nós chegamos no final, nesta foto aqui, antes, claro, de analisar o simbolismo todo envolvendo Madonna, que isso aqui seria drag queen Verka Serdushka, que também teria se apresentado e, ao final das contas, tem toda essa simbologia associada com aquilo que nós íamos falando até então. É a mesma coisa. E aí, então, começa a apresentação de Madonna. Isso aqui nós já falamos aqui no canal, só que alguns símbolos que nós vamos falar agora, nós não tratamos na outra vez. Por isso que nós voltamos a esse tema, até porque ainda faz parte do Eurovision 2019. Então aqui ela começa a apresentação em um ambiente que é claramente uma catedral. Aqui nós vemos as pessoas aí vestidas com capuzes, né? Entoando o nome de Madonna como se fosse um encantamento religioso, né? Que eles estão passando aí para as massas. Depois que eles chamam por Madonna, veja só, aqui, isso aqui, eu não sei, cada um vê as coisas como bem entende, mas aqui me parecem chifres, aqui me parecem olhos e aqui me parece como um todo um rosto. E aí depois deles cantarem por algum tempo entoando o nome de Madonna, quem surge? Ela, né? Madonna. Então ela vem aqui como a grande sacerdotisa, tal e qual Lady Gaga naquele clipe 911, como eu expliquei para vocês que assistiram o vídeo completo, a análise completa, tanto no Patreon quanto na comunidade fechada. Aí, num primeiro momento, ela aparece com o rosto coberto, mas depois ela descobre o rosto. Nós vemos que é a grande sacerdotisa, veja o X no olho dela, que é o X da pirâmide, do cubo negro de Horus.
filho de Saturno, filho de Júpiter. Saturno e Júpiter, eles lutam entre si, mas eu já falei, o preto e o branco, na minha opinião, são a mesma coisa. Isso tudo tem a ver, a Madame X, com programação monarca, mesma coisa, né? Mas enfim, vamos adiante aqui. Ela agora começa a descer as escadas, perceba que ela tem uma luz focada em cima dela, como que se ela fosse iluminada, só que ela é iluminada, na minha opinião, aqui, pela lux e não pela luz. Lux com X e não luz com Z. Note aqui uma cruz de ponta cabeça, símbolo do anticristianismo, na minha opinião, tá, pessoal? São opiniões, são conjecturas minhas, né? Cada um interpreta isso aqui como bem entender. Aí as figuras aqui, elas pegam, aqui é que eu provo, ou pelo menos mostro mais um indício, né? Não provo, mas mostro mais um indício de que ela estaria retratando a grande sacerdotisa. Veja aqui o X, mais uma vez. E por que eu digo que isso é mais um indício muito forte? Porque eles pegam dois pilares, né, esses monges encapuzados aí, e eles sobem e colocam ao lado de Madonna depois. Mas por quê? O que isso tem a ver? Olha, a grande sacerdotisa, quem está na comunidade fechada e quem viu o clipe 911 de Lady Gaga, lembra que nós temos os dois pilares ao lado da grande sacerdotisa, que é o arcano número 2. Então lembre, o arcano número 1 é o Osíris e o arcano número 2 é Ísis, aqui simbolizada por Perséfone. Aqui toda essa simbologia eu expliquei lá na comunidade fechada para vocês. Aí por fim aqui, um símbolo que na época poucos entenderam, muito poucos entenderam, mas nós já avisávamos isso desde 2018. Aqui é aquele momento em que a Madonna pega no rosto dessa moça e chama ela de ingênua, né? Quem é que lembra dessa análise anterior que nós fizemos aqui no canal? E aí nós já avisávamos sobre isso há mais tempo. Por que ingênua? Porque ela está usando o quê? Note o que ela está usando nesse momento. Mas ela é a ingênua. Aí quando eu falei no clipe anterior sobre ingenuity, que seria ingenuidade, as pessoas, alguns vieram dizer, não, mas isso aí quer dizer engenhosidade. Pessoal, isso é simbolismo, né? Ingenuity, ele pode ser traduzido tanto quanto engenhosidade quanto ingenuidade. E as pessoas são sim ingênuas. Veja só, se as pessoas hoje não estão sendo tão ingênuas quanto demonstrado neste quadro aqui. Claro que mais nós não podemos falar, né, pessoal? Mas vocês obviamente entendem. As massas sendo conduzidas ingenuamente pela classe dominante. E aqui nós vemos que enquanto Madonna diz palavras como que eles são ingênuos, eles acham que nós não temos conhecimentos de seus crimes, que eles simplesmente não sabiam que eles por enquanto não estavam prontos para agir. Eu estou relembrando vocês do que consta lá no clipe, né? Que a tempestade não estaria no ar, mas estaria dentro de nós. Tudo coisas que para bom entendedor, meia palavra basta, né? Dizia que a tempestade não estaria no ar, mas dentro de nós, que então ela queria falar sobre amor e solidão, mas que agora estaria ficando tarde, né? Você talvez não consiga ouvir fora do seu moletom supremo, o vento que está começando a uivar, daí fala que o que é o moletom supremo. Aí ela coloca que as figuras de várias denominações cristãs aqui ao redor. E aí é aqui do que está se tratando. Veja quem é que está nesse centro. Vocês percebem aqui que há uma figura iluminada aqui, ó, veja o olho, uma espécie de coroa aqui, como se fosse a boca, o nariz. Veja aqui um peitoral, aqui os braços para o lado. Aqui sentado num trono, veja as pernas dele. Esse símbolo aqui eu não pude analisar com vocês naquele clipe, porque como era um vídeo, ele foi pulando. Então hoje nós selecionamos fotos por causa disso. Então, qual é o recado? Qual é a ideia? É o fim. É a ideia do fim da cristandade. É disso que eles estão tratando, na minha opinião, nesse simbolismo. Quando Madonna se vira, primeiro ela chama de ingênuos, fala de todas essas coisas. Vocês acham que nós não sabemos o seu crime, a tempestade não está no ar, mas dentro de vocês, e tal. Daí de repente ela vira e
assopra e todo mundo cai. Olha só, todos caem no chão quando ela dá um sopro. Depois vocês podem assistir o vídeo completo lá. E aí quando eles caem, veja só ao fundo o que acontece, a liberdade, a estátua da liberdade se rompe, a liberdade acaba, certo? Isso aqui é o símbolo do fim das liberdades. E aí esse sopro, né, que derruba as pessoas porque a tempestade não estava no ar, mas dentro delas, vem junto com a queda das liberdades. Para bom entendedor, meia palavra basta. E aí enquanto ela canta a sua música, né, o mundo literalmente começa a entrar em chamas e ela volta a cantar e as pessoas não estão entendendo nada, que com essas máscaras de gás, com as coroas de flores e tal. Nós não vamos nos adentrar em muitos detalhes porque o vídeo já está ficando longo, mas eu acho que vocês estão entendendo. Depois, então, ela e outras pessoas começam a subir as escadas e aí, então, isso é a simbolização do fim de uma era, do fim de um ciclo. Eles estão dizendo que aquele ciclo, aquela era ficou para trás e agora está se iniciando uma nova era com essas pessoas que permaneceram, porque aqui algumas caíram, né? Ingenuamente caíram. E aquelas que permaneceram, então sobem aqui como se fosse para uma iluminação. Aí no topo da escada eles se viram. E aí, para quem não lembra, veja só que eles estão caindo para trás aqui. Veja que eles se jogam, claro que atrás vai ter colchão, alguma coisa assim, né? Eles se jogam para trás, mais ou menos como na história. Nós vemos isso em muitos momentos, como, por exemplo, em Matrix, quando Neo tem que superar o medo pulando de um prédio para o outro, ou seja, ele tem de acordar, né? E qual é a ideia deles? É dizer que nós estamos dentro de uma Matrix e que nós precisamos acordar dessa Matrix e para isso, né, então nós precisaríamos encerrar essa existência aqui, mas é uma indução que eles fazem para as pessoas, mas eles não encerram a existência deles aqui, né? Claro. E aí no fim, então, aliás, temos mais uma penúltima foto. O que nós vemos aqui? Mais uma vez o símbolo da cristandade ficando para trás com uma sombra. Aqui é uma catedral, né, como refletida, e a cruz está de cabeça para baixo, porque agora aquilo que seria a era antiga se foi e vem então uma nova era anticristã. Na minha opinião, é a interpretação deste símbolo segundo a minha visão. Aí cada um interprete como quiser, isso é quase um diagrama de Rorschach, certo? Claro, coisas que nós temos de dizer. Vocês entendem por quê. Mais uma vez, as duas torres. Aqui nós vemos... não vamos nos adentrar em detalhes aqui, né? E por fim, quando ela cai para trás, ela diz wake up, ou seja, acorde. Nesse momento, então, se encerra tudo, a multidão vai à loucura. Porém, eles conscientemente não entenderam nada. Provavelmente não, a grande maioria, a grande massa não. Só que... ao bater palmas, ao se exultar inconscientemente, eles fazem isso porque inconscientemente eles entenderam tudo isso aqui. Eles entenderam e assinaram embaixo, eles aceitaram que viesse isso, porque é o sonho de uma grande massa de pessoas, esse é o sonho do joio. E eles então assinam embaixo, eles batem, aplaudem, assinando um contrato kármico, um contrato nas entrelinhas. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo de hoje. Como eu já disse, não ficará aqui por muito tempo não. Deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.